Então eu vou começar aqui falando a respeito da aula que eu assisti hoje da professora Lucilena, sobre o Tao Te Ching, né? E ela menciona a respeito de uma fala da Helena Blavatsky. Ela fala assim: basta uma gota de água para comprovar a existência do oceano, assim como apenas um ser humano para comprovar a existência de Deus. Então, Helena Blavatsky falou a respeito disso. Então, assim, é importante a gente entender que o saber é dual, né? O mundo é dual. Existe, ao mesmo tempo que faz sol, faz chuva também. Então, é importante a gente entender e não rotular se é bom ou se é ruim. Oi, Val, tudo bem? Eu estou falando aqui que o mundo é dual, que é importante, ao mesmo tempo que faz sol, faz chuva também. Que é importante a gente não rotular se isso é bom ou se é ruim, que nós temos que deixar fluir e fazer o melhor que podemos, que assim nós estamos deixando que a vida flua como um rio, o seu percurso natural, como ela tem que ser vivida, e não com a ansiedade da insatisfação, sim, que você acorda, nossa, tá chovendo, eu não vou poder fazer isso, não vou poder fazer aquilo. Não, não faça isso. Ao invés de você fazer esse tipo de reclamação e você dar ênfase à crítica, à parte negativa, ao polo negativo, você vai falar: nossa, já que tá chovendo, então hoje eu vou me recolher, eu vou fazer as coisas que eu tenho que fazer aqui em casa mesmo. Então eu já não vou mais fazer aquelas coisas que eu iria fazer na rua. Se você trabalha em casa, você vai trabalhar em casa. Se você tinha decidido sair, ir ao banco, fazer coisas e fazer compra, ou então ir visitar alguém, nesse dia de chuva, você já vai fazer uma outra coisa, você vai pegar uma leitura, você vai fazer uma aula que você não que estava programando para fazer faz tempo e você não estava tendo tempo. Então esse dia de chuva é maravilhoso para você fazer isso. A chuva, ela nutre a terra, né? Então, saber olhar para as coisas sem rotulá-las de uma maneira negativa e buscar trazer sempre o bem, deixando fluir. Esse é o tal, né? Ele deixa fluir o percurso natural da vida. E aí existem pessoas que falam assim, sobre a filosofia do tal, que é em relação a não fazer nada. Não é isso, não é isso. É apenas você não rotular as coisas, não colocar negatividade, não colocar expectativas e ansiedades, porque sempre que colocamos expectativas, ficamos ansiosas, e sempre que nós eh, nos cobramos demais pelo nosso passado, nós ficamos deprimidos. Então nós temos que viver a consciência plena do eu agora, do eu presente. Isso eu sempre falo para vocês, a importância de estar presente no seu momento presente. Não viver no automático, porque a mesma coisa acontece, por exemplo, duas pessoas ali visitando uma floresta. Vai ter uma pessoa que vai apenas procurar e identificar a lenha, a árvore que ela pode derrubar, para que ela pegue a lenha para ela esquentar os pés dela à noite em sua casa, na sua lareira. E existe a pessoa também que vai entrar nessa floresta e vai olhar todos os animaizinhos, os insetos, a cor das plantas, a diferença entre os verdes e as árvores, o formato das árvores e o cheirinho dessa floresta. Essa pessoa vai viver o momento presente maravilhosamente bem, e ela vai chegar em sua casa rica, com riquezas,
em seus pensamentos. Diferente daquela pessoa que andou no automático pela floresta, falando e reclamando que está sujando o sapato dela de barro, porque o barro está molhadinho, porque tinha chovido um dia antes. Mas que saco essa chuva. Então essa pessoa, ela só está vendo o lado negativo. Aquela pessoa que viveu o momento presente, que sentiu o cheirinho da floresta, que viu as flores, que viu a tonalidade do verde, que conseguiu ver os animaizinhos ali presentes, foi andando devagarzinho para observar a natureza fluindo sem a interferência dela, né? Sem aquela pessoa que vai andando, pisando e estragando tudo. Então ela vai delicadamente ali passando com leveza, assim como o percurso do rio. Essa pessoa vai chegar em casa feliz da vida, vai tirar os sapatos, vai dar uma batidinha ali nos sapatos e vai entrar em sua casa, comentando com as pessoas que estão ali. Nossa, hoje eu vi uma flor tão linda e tal, e tava e vai comentar sobre o que ela viveu. E ela vai se sentir feliz com isso, porque ela vivendo e notando os detalhes do dia ali, naquela floresta, ela consegue, sentir a alegria do presente, porque ela viveu, ela se sente viva e vigorosa. Quando estamos no automático e vemos apenas a nossa necessidade, nós não valorizamos o que temos em nossa vida, que é a vida, né, que é o Ti, né, a energia vital. Isso é importante demais. Então, assim, os grandes mestres, eles vivem o Dharma deles. Eles procuram viver o Dharma e não ficam procurando resolver os karmas. Porque, então, assim, você precisa abrir a janela para ver o sol. Se você continua trancada dentro da sua escuridão, você não vai conseguir ver o sol. Então você precisa abrir a janela. Então, sobre a aula da professora a respeito do Tao Te Ching, ela fala assim: serenidade é saber que aquilo que pode perder, saber que não era para ser seu. Então você sabe que aquilo que você pode perder não é para ser seu. Então isso é sabedoria. Serenidade. Serenidade é a felicidade dos humanos, né? É, é como aquilo que eu falei, o rio que cumpre o seu percurso, ele cumpre o seu curso natural das coisas. E conforme vai aparecendo algumas pedras pelo caminho, ele vai se desviando naturalmente, com delicadeza, com leveza. Então, eh, todas as coisas, por mais diversas que sejam, retornam à raiz. É importante que eu estou falando sobre isso, que eu vou falar depois a respeito dos nossos trabalhos no grupo Elementos de Gaia, tá? Então não é à toa que eu tô passando isso aqui, não. Então, assim, ó, retornar à raiz significa a serenidade. A serenidade significa voltar ao destino. Voltar, o destino significa eternidade. Eternidade significa clareza. Olha, para você se purificar e você ter a clareza das coisas, de tudo que você sente também, é preciso que você vá retirando as cascas que você foi colocando no decorrer da vida. E isso tudo faz com que a gente chegue no ponto principal que eu quero falar para vocês. Então existem sombras que nos perseguem. E essas sombras, elas ficam lá guardadas no nosso inconsciente, muito fechadinhas. E no decorrer, conforme nós
vamos vivendo, nós vamos colocando cascas de defesas sobre isso. E acaba que fica esquecido lá no inconsciente. Porém, quando acontece algum tipo de gatilho, quando alguém da sua família, ou alguém que convive com você, ou no seu trabalho, eh, aciona o seu gatilho. Eu vou dar um exemplo melhor aqui de gatilho. Então, digamos que há uns anos atrás você sofreu um acidente de carro, por exemplo, aonde aconteceram coisas horríveis ali, você perdeu alguma pessoa que você não gosta, alguma coisa aconteceu ali naquele acidente, você ficou inconsciente por uns momentos. No momento que você sofreu o acidente, Bom, você ficou então, inconsciente. quando você sofreu esse acidente, você estava ali no chão ali e vieram pessoas em volta. E essas pessoas em volta começaram a falar coisas ruins, por exemplo: "Nossa, ela está morrendo. Nossa, eh, ele morreu", ou então: "Nossa, quanto sangue", sabe, pessoas ali tumultuando e você está desacordado, certo? Aí chega a ambulância e os paramédicos, tentam ressuscitar alguém que estava ali do lado que você perdeu, e você ouve eles falando: "Ele não vai dar, não tal, 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 tal". Enfim, colocam você na maca e indo para o hospital, você está desacordado, mas eles estão falando: "Nossa, que triste, né, tal, 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 tal". E tudo isso você estava inconsciente. Aí você foi para o hospital, você se curou, encontrou o médico, curou você, você se tratou e fazem lá 10 anos que isso aconteceu, ok? E você está andando na rua novamente ali com o seu marido e de repente você escuta uma colisão, pá, né? E você começa a ouvir o tumulto. Nossa, morreu! Nossa, ele está morrendo. Aquelas Toda aquela situação que você viveu ficou gravado no seu inconsciente. Aquelas palavras se tornam gatilhos para que você entre em pânico. Então você entra em pânico. E aquilo pode estar acontecendo a esquinas de distância, só que o seu inconsciente está conseguindo ouvir aquilo, a colisão, a sirene da ambulância. Então, alguma daquelas coisas acionou o seu gatilho. E no momento você estava ali conversando com o seu marido sobre alguma coisa importante, você estava de carro ali, e você estava conversando com ele a respeito, nossa, vamos fazer uma viagem e o marido falando, né, eu já planejei a nossa viagem, já reservei o hotel, e na hora que aquele gatilho acontece, você nem percebe, mas aí você vai: "Ah, que esse hotel? Eu não quero. Não! Ah, não tô afim dessa viagem agora, mas que saco, você só sabe falar disso". Isso, entenda, foi acionado um gatilho no seu inconsciente e você, respondeu, de uma forma querendo rejeitar aquilo que está acontecendo. Então, o que você e seu marido estavam conversando ali, não tem nada a ver com o gatilho que foi acionado, nem você sabe disso. Aí vocês acabam tendo uma discussão enorme, porque ele vai ficar chateado, você vai magoar ele. Ele vai ficar chateado e vai falar para você assim: "Nossa, mas eu planejei com tanto carinho, eu pensei que você quisesse viajar". E ele vai ficar chateado com você. E você vão chegar em casa e você não vai entender o que aconteceu, você vai ficar se sentindo mal, como se você estivesse sufocada. Até que você consiga colocar a sua respiração em ordem, olhar para o seu dia, seu momento presente e se desligar daquele gatilho que foi acionado no seu inconsciente. E aí quando você voltar à harmonia, você vai pensar: nossa, mas por que que a gente brigou, né? Eu não entendo por que que a gente brigou, eu quero tanto viajar, tá tudo tão ótimo, eu não sei o que que aconteceu que a gente acabou brigando. O que que aconteceu? Foi acionado um gatilho
de um trauma que você teve lá no passado. Então esses traumas, eles têm que ser liberados, eles têm que ser limpos do seu inconsciente. E como que faz isso? Eliminando as crenças limitantes, porque isso também é uma crença limitante. Pode ter se tornado entre uma crença limitante ou uma sombra do passado que você precisa amenizar dentro de você. Então, esse trabalho de fazer essa limpeza e ressignificação das sombras e das crenças é um trabalho que eu faço com um atendimento que eu tenho, que é a jornada de cura com os arquétipos. É onde entramos e ressignificamos os sentimentos. Isso tudo a gente pode fazer também através do nosso conhecimento. Então, assim, quando você sente que foi acionado um gatilho do passado, você sente aquele incômodo, você pode sentir até falta de ar. Tem gente que tem aquele falta de ar e tem que respirar num saquinho, né? Então, assim, pode dar um ataque de pânico, né, na pessoa, e ela suar frio, suar pelas mãos. Então, sempre que você sentir que foi acionado um gatilho negativo, você vai respirar, porque a respiração te coloca no momento presente. Então, você vai respirar, se colocando no momento presente e olhando para o que está à sua volta, nas riquezas de detalhes, tá? Então, assim, o que que é esse respirar num saquinho? É você sair daquele trauma do passado e ver só a respiração, observar só a respiração do seu momento presente. Você vai acalmando e você vai se libertando daquela angústia. A mesma coisa, às vezes você pode abrir a torneira e ver a água caindo e ficar observando aquela água caindo, o barulho, o som da água. Aquilo vai te trazer para o momento presente e vai te desligar daquela sombra do passado, certo? Então, toda vez que você tiver entrando em paranoia, em nervoso, que você sente que são sombras do passado, você vai voltar para o momento presente. E esse momento presente é que vai te trazer como o fluir de um rio naturalmente. Você vai trazer a harmonia para a sua respiração novamente. Você vai trazer a atenção para o seu eu, para o agora. Então é o mesmo que eu faço com vocês. Quando eu faço com vocês na jornada de cura com os arquétipos, eu faço outros trabalhos em cima, né? Cromoterapia, os arquétipos, números de Grabovoi. Então são várias técnicas ali que eu utilizo, mas você sozinha pode se curar. Fazendo isso que eu estou te falando, se colocando no momento presente para se eliminar essas sombras. Então, existem pessoas que estão aqui presentes hoje que têm alguma sombra que toda vez que ela começa a ficar bem de saúde, abrir aqui, toda vez que ela começa a ficar bem de saúde, ela se coloca novamente em algum outro problema. Ou é um problema de respiração, ou é um problema de alergia, ou ela está com alguma infecção. Então, a pessoa sempre está se colocando, se punindo por algum motivo. Então, isso é muito importante, você entender o porquê você está se punindo. Que você não deve se punir. Porque tudo que passou, passou. Agora é um novo momento. Então, por que que esse momento, por que que eu estou falando sobre tudo isso que eu falei? Porque é importante a gente viver o momento e trazer a energia dos arquétipos para o nosso momento. Toda vez que a gente traz a energia dos arquétipos para o momento presente, a gente consegue
camuflar e deixar para trás esses traumas do nosso inconsciente. Porque mesmo que seja acionado um gatilho, se você está, por exemplo, com o arquétipo do falcão, por exemplo, que traz foco para você, se é acionado ali um gatilho, você vai conseguir, você vai respirar, você está no foco do que eu estou te falando agora. Você vai me lembrar, se falou na live, quando estou acionando um gatilho, estou sentindo as coisas estranhas, estou sentindo que eu estou nervosa, não sei por quê, será que é porque eu ouvi? E procura identificar qual é o gatilho. Então, assim, é importante você saber quais são as coisas que são os gatilhos para você. E você sabendo, você vai ter mais controle. Mas assim, mesmo que você não saiba, se você perceber que você está sentindo aquela angústia do nada, sabe? Você começa a ficar angustiado, você fica com ansiedade, você fica com medo de alguma coisa, você vai respirar, porque a respiração vai fazer você entrar no momento presente, porque você vai oxigenar o seu cérebro, todo o seu organismo mais profundamente. A respiração tem que ser profunda. E ao respirar profundamente, você vai colocar sua atenção em alguma coisa, alguma outra coisa, no passarinho que está cantando, no cachorro que está latindo. Você vai tirar a sua atenção do gatilho. E você vai vendo que dessa forma você consegue viver muito melhor e com sabedoria, que é o que a gente fala aqui, né? Que é essa filosofia do Tao, né? É uma filosofia chinesa que é deixar fluir e trazer o melhor do dia para você. Então, assim, você vai repetir: hoje eu vou fazer o meu melhor, mas amanhã eu vou fazer melhor ainda. Porque a gente precisa ter desafios em nossa vida. Quando você não tem motivo para acordar, aí você começa a ficar deprimido. Que aí é como você fica naquele dia nublado. Muitas de nós aqui reclamam, né, do dia nublado, do dia chuvoso. Mas pensa diferente. Pensa que aquela chuvinha, ela está nutrindo a terra para que nasçam novas plantinhas, né? Então, assim, até mesmo as queimadas, a gente fica muito triste com queimadas e tal. É que hoje em dia as coisas causam problemas ambientais gravíssimos. Tudo tem um porquê. E o porquê nós nos ligamos tanto aos animais? Porque os animais, eles são puros, né? Por natureza. Então, as características dos animais, elas são livres, e eles são pelo instinto. Então, cada animal, ele vai ter aquela característica. É diferente de nós, seres humanos, que nós temos o nosso, que o animal, existem animais que ele tem só o id, né? Que são os instintos de sobrevivência. E o animal que tem o ego, né? O ego já é a parte ali de você querer, de você desejar. E o superego, né? Assim dizia Freud, né? O superego, ele classificou dessa forma. Superego, ele é entre o certo e o errado. Eu quero, eu desejo, eu preciso, mas isso é certo ou é errado? Então, nós, seres humanos, temos o superego. Os golfinhos e os macacos, eles têm o ego grande, a parte do cérebro que é o id pequenininho, o ego e o superego. Só que o ego de macaco e ego de golfinho, ele é grande, quase que chega a um superego. Ele não chega a um superego que é a inteligência de um ser humano, mas ele é muito inteligente também. Isso já foi comprovado. Então, a pureza dos animais, os animais eles continuam sendo eles mesmos. Agora, o ser humano com o superego, ele pensa, ele tem estratégia e ele pode disfarçar,
de ser aquilo que ele é. Ele pode deixar de ter a sua essência e, com determinados problemas no decorrer da vida, ele se tornar uma outra pessoa, até mesmo desconhecida para ele mesmo. Porém, quando você volta à raiz, à sua essência, que é o arquétipo raiz que eu tanto falo. Quando você volta à sua essência, você se liberta das cascas da cebola que você foi colocando no decorrer da vida. Então, entenda assim que tudo tem a ver, né? Então, tudo aqui que eu tô falando para você, tudo tem um porquê. Eu gosto de estar passando sempre meu conhecimento aqui para vocês. É importante vocês entenderem sobre a energia dos arquétipos. Então, toda vez que nós estamos vivendo um arquétipo, nós estamos curando a nós mesmas lá dentro, trazendo à tona aqueles sentimentos. Então, aqueles sentimentos, às vezes, ele pode estar escondido por algum motivo que você não consegue acionar. E quando você aciona aqui com o grupo Elementos de Gaia, você vai acionar aquele arquétipo e você vai trazer esse sentimento para você. Isso aí pode trazer algumas catarses. Mas é por isso que eu falo para vocês que é muito importante vocês estarem falando no grupo Si, né? O Elementos de Gaia Si. Esse grupo serve para vocês falarem o que está acontecendo com vocês, porque tudo para mim é uma experiência, são os meus estudos. E eu preciso que vocês entendam que cada coisa que acontece ali com vocês, com a experiência de utilizar a energia de um arquétipo, é importante para mim. Por isso que eu estou fazendo mudanças no grupo. Então, assim, pessoas que não querem participar do grupo do Elementos de Gaia Prática e Elementos de Gaia Si, eu vou deixar uma semana ali para as pessoas verem o que elas querem. Elas não querendo, não participando, não falando nada, eu vou tirar do grupo. Eu vou deixar no grupo apenas pessoas que querem realmente entender e aprender comigo. E trazer conhecimentos para o grupo, acrescentar. Porque assim como a gente está tratando essa pessoa está melhorando, ela vai trazer a experiência dela para que eu consiga identificar e ajudar outras pessoas. E até mesmo a mim mesma. Então tudo é uma pesquisa. São os estudos. Esse grupo são estudos, são pesquisas minhas também. A respeito da energia dos arquétipos. Por quê? É uma coisa nova, eu não vejo ninguém fazendo isso. Eu espero um dia conseguir terminar o meu livro e passar esse conhecimento e essa experiência que eu tenho a respeito dos arquétipos e com esse grupo para outras pessoas. Então, tudo isso eu vou estar conseguindo com a ajuda de vocês. Então, tudo que eu venho a estudar e acrescentar para melhorar vocês e o que está acontecendo com a energia dos arquétipos, para você conseguir da sua vida as crenças que te limitam e as sombras do passado de uma maneira diferente, que você não precisa estar tomando remédios na psiquiatria, que você consiga fazer isso com os seus estudos e com a expansão da sua consciência, que é o importante. E entender também que existem as forças ocultas que são o espiritual, né? Que está a todo canto. Isso é importante, não adianta negar. Não adianta negar que tudo é energia e que nós temos os mundos paralelos, que nós temos não existe né, um lugar onde não existe passado, presente e futuro, e tudo que está coligado está no paralelo. Então, muitas vezes acreditamos que temos um guia, ou temos aquele guia com a gente, e ele nada mais é do que nós no futuro, ou no passado, ou em outra dimensão. Então é importante a gente começar
a expandir a consciência e aproveitar dos tratamentos que nós temos aqui na Terra. Porque existem pessoas que ficam vivendo no mundo da lua, porque vive achando que tudo é espiritual. Existe esse ponto negativo. Tudo é espiritual, mas você só vai conseguir se curar com remédios aqui da Terra, com plantas aqui da Terra. Assim como o Eduardo Bart fala, né, que ele vê tudo que é espiritual, os sentimentos e tal, ele estuda tudo através de pesquisas. Mas uma coisa muito importante que ele fala é que a pessoa tem que entender que para ela curar o físico dela, o inconsciente, ele libera hormônios, ele libera energias no corpo. E isso tudo que faz surgir a ansiedade, que faz surgir o medo. Então, quando a gente consegue tratar a, o problema, de fato, o porquê desse medo, o porquê desse problema, o porquê desse trauma, você consegue tratar, mas com coisas terrenas e com limpezas espirituais também. Então, tá tudo ligado. Então é importante a expansão da consciência, é isso que eu queria falar para vocês. Os arquétipos, eles estão no nosso inconsciente coletivo, que tudo isso faz parte do nosso inconsciente. E que também Jung, após os estudos de Freud, Jung trouxe uma nova visão, né? Porém, não é essa visão que eu me baseio. Em alguns aspectos sim, mas em outros não. Por quê? Os arquétipos que Jung trouxe são os arquétipos que nós vivemos. Eu não menciono muito esses arquétipos. Pode ser que mais para frente eu venha a me dedicar e entender um pouquinho mais, mas o que eu menciono, porque Jung veio com o arquétipo da mãe, o arquétipo do herói, o arquétipo do guerreiro, né? O arquétipo do aprendiz, o arquétipo do professor, do mago. Não é assim que eu coloco as coisas. Eu coloco as coisas com os arquétipos dos animais, que para mim isso é a raiz de tudo, né? E dentro dos arquétipos dos animais, nós temos também esses arquétipos que Jung traz, né? Por exemplo, o arquétipo da mãe, que é ali a leoa, né? O arquétipo do guerreiro, que nós temos ali um animal assim forte, né? Pode ser o lobo. Então, todos esses arquétipos ali do aprendiz, né, que pode ser ali a coruja e do mestre, né, que pode ser o mago, ou até mesmo a coruja também, juntamente com o mago. Então, essa forma de olhar e fazer esses tratamentos terapêuticos com os arquétipos dos animais e os arquétipos de alguns símbolos que eu acredito ser importante, e alguns deuses e deusas ali, e também alguns do baralho, né, do tarô, então dos arcanos maiores do tarô, são arquétipos que estão no nosso inconsciente. Então, estudando cada um e vivenciando cada um deles, nós vamos conseguindo tirando as cascas da nossa cebola, até conseguir encontrar qual é a nossa essência, que é o nosso arquétipo raiz. Quando a gente consegue entender quem somos e o que precisamos, aí a gente consegue encontrar a cura para tudo. Então, é isso que eu tenho para falar para vocês. É um pouco do que eu tenho feito e, e quero que vocês entendam que eu estou tentando aqui ver a melhor maneira de fazer a live onde vocês participam, porque eu quero ver a carinha de vocês ali e vocês falando aqui comigo, para a gente trocar ideias juntas. Então, através do Zoom, eu acho muito pesado e eu não estou me dando bem com esse Zoom. Eu acredito que vocês também ia pesar demais no celular de vocês. Então,
A Lizzie, ela me sugeriu para eu estar fazendo no, no Skype. Então eu estou revendo a minha conta antiga do Skype e eu vou estar verificando certinho. Talvez a semana que vem a gente consiga fazer através do Skype, mas antes disso eu vou estar avisando vocês, tá? Porque aí através do Skype nós fazemos uma videoconferência, todo mundo conversando ali, e a partir do momento que todo mundo conversou, eu encerro ali e começo a falar. A partir de agora vai ser gravado, né? Então, antes de gravar, nós vamos poder falar sobre os nossos problemas pessoais. Vocês também, eu não vou colocar. Então, vamos falar só entre nós, uma reunião. E aí, quando eu vou falar para vocês assim, ó, a partir de agora está sendo gravado, aí tudo que a gente falar ali vai estar sendo gravado e eu vou colocar no YouTube. Então eu acredito que vai ser legal pra caramba essa experiência, porque eu vou conseguir fazer uma terapia em grupo. Vocês estão entendendo onde eu estou querendo chegar? Eu quero fazer uma terapia em grupo com vocês. Eu quero que que esse trabalho que eu faço com vocês, eles causem realmente efeito na vida de vocês e melhoras. Porque eu tô vendo que a gente está perdendo tempo com pessoas que não estão interessadas em melhorar ali no grupo. E isso para mim está me incomodando, porque eu tô em busca de um objetivo, tá? Melhorar e colocar ali significado na minha terapia, que é essa terapia que eu criei, que é através dos arquétipos. Essa forma, essa terapia eu criei, que é através das limpezas com as mesas, até chegar ali nos arquétipos e mais ainda, eu vou estar acrescentando também o floral de Bach, tá? Então, as meninas que forem fazer a terapia comigo daqui para frente, eu vou estar dando um questionário e vou estar analisando juntamente com elas para passar a receita para elas fazerem o floral numa farmácia de manipulação, porque é maravilhoso esse trabalho do professor, né, Eduardo Bart. Então, eu estou adorando os cursos que eu estou fazendo e esse da mochoterapia foi um deles. Sobre acupuntura, eu já tinha feito, vou refazer novamente. Radiestesia eu já fiz há muito tempo atrás e estou novamente fazendo um novo curso. Então, eu estou renovando tudo. E eu quero trazer do bom e do melhor para vocês que me acompanham, que estão comigo. E principalmente para vocês que estão no grupo Elementos de Gaia, Si e Elementos de Gaia Prática. Então, esse grupo não vai ter mais pessoas ali falando baboseiras e nem só para fazer propaganda, porque não vai ter mais propaganda de ninguém, só as minhas, dos meus trabalhos. Na verdade, é justo, né? Porque eu desenvolvo um trabalho com vocês e eu vou divulgar ali no domingo o meu trabalho. Vocês querendo marcar ou não, vai colocar ali. Porque o grupo não é só para isso. Eu vejo que tem pessoas que estão ali só para fazer a divulgação no domingo. Então isso para mim não tá dando mais certo, porque a egrégora do grupo tá fraca. Eu tô sentindo isso e eu tô sentindo que eu preciso de uma renovação. E essa renovação eu vou fazer através dos meus estudos, melhorando os meus estudos, aperfeiçoando e trazendo o melhor para vocês. Então é isso que eu tenho para falar. Já batemos aqui 1 hora de live, então eu vou estar editando, talvez eu consiga dessa vez, né? Editar, ou senão eu vou colocar assim, do jeito que tá mesmo. Então, a luz que habita em mim, saúda a luz que habita em você. Grande beijo.